pessoal, bem-vindos ao nosso tradicional almoço com a Gastro. E hoje, na nossa primeira aula do ano de 2025, eu quero falar com vocês sobre dois temas que são fundamentais na vida de todas as pessoas. Primeiro, a gente vai conversar um pouquinho sobre a esperança. E eu vim até de verde, que foi a cor que eu escolhi, inclusive, para passar o ano novo, depois de ter visto alguns vídeos sobre o tema, e eu quero trazer essa reflexão para a vida de vocês. E o segundo tema da nossa live de hoje vai ser sobre autorresponsabilidade, porque a esperança e a autorresponsabilidade, se não caminharem juntas, a gente não consegue que as nossas esperanças se concretizem. Quando a gente fala de esperança, é muito fácil a gente pensar, eu tenho esperança de um mundo melhor, eu tenho esperança de uma saúde melhor, eu tenho a esperança de ter um intestino inabalável. E quando a gente fala de intestino inabalável, eu sempre gosto de trazer para vocês essa reflexão, porque é um termo que eu criei para fazer um trocadilho com o intestino irritável. Porque eu, Lívia, sou portadora de síndrome do intestino irritável. Mas depois que eu entendi a minha responsabilidade no meu processo de adoecimento, eu comecei a chamar o meu intestino de inabalável. Porque o que mais a gente quer quando a gente pensa em saúde intestinal é ter essa resiliência. É um intestino que não se abale com qualquer coisa, com qualquer situação de estresse, com qualquer comida que você comer fora aí do seu planejado, que se abale com qualquer infecção, como a gente viu muitas pessoas com quadros pós-infecção na pandemia. Então, quando a gente fala de um intestino inabalável, a gente está falando muito sobre essa resiliência de voltar para o que é normal e não dessa insegurança. E esperança tem tudo a ver com segurança. Quando a gente tem esperança, a gente tem fé. A gente acredita que aquilo é possível. E esse acreditar é muito da nossa vontade de fazer aquilo dar certo. Quando eu atendo pacientes que já não têm esperanças, eu sei que aquele paciente vai ser um paciente muito mais difícil. Porque esse paciente que não tem esperança de melhora, ele é desconfiado do tratamento, ele tem medo que o tratamento não dê certo, ele coloca muitos problemas que ele já teve no passado à frente da decisão de que ele precisa tomar, que ele precisa acreditar que dessa vez vai dar certo. Quando a gente perde a esperança, há grande chance de que nada vai dar certo mais, porque a gente já perdeu a fé e o compromisso. Esperar nada mais é do que ter fé. E esse ter fé não quer dizer que você vai entregar tudo nas mãos de Deus e esperar que passe um cavalo já na sua frente, selado. Se você não subir nesse cavalo selado, não adianta. Não adianta você ter fé se você não fizer a sua parte. Não adianta ter fé e ignorar a autorresponsabilidade pelos nossos resultados. Porque tudo que acontece na nossa vida é uma consequência. É um resultado de coisas que nos aconteceram, que a gente teve culpa ou não. Mas uma vez que uma circunstância, seja ela boa ou ruim, aconteceu na sua vida, é sua responsabilidade o que você vai fazer a partir daquilo. Porque coisas ruins acontecem a todo tempo, inclusive com pessoas boas. Ninguém está ileso de passar por um processo de adoecimento, como eu já passei, como muitos de vocês que me seguem aqui provavelmente estão passando. Mas o que a gente vai fazer a partir daquela situação que nos ocorreu, isso é nossa responsabilidade. E é essa a grande diferença de nós, seres humanos, para os animais, por exemplo. Os animais, eles não têm o poder de decisão sobre as coisas que acontecem na vida deles. Uma vaca que tá lá pastando, ela não tá pensando se ela tá comendo muito capim ou pouco capim, se ela vai ficar gorda, se ela vai ficar magra, se o boi vai gostar dela ou não vai.
ela tá simplesmente vivendo a vida dela de acordo com os instintos dela. Então, se ela tem dor, se ela sente medo, ela vai ter uma reação à frente àquela situação que ocorreu. Mas nós que somos seres humanos, nós temos o poder de não só transformar a nossa realidade, como a gente tem o poder de tomar decisões a partir do que nos acontece. E se você está passando por um momento de dificuldade física, de sofrimento, de dificuldade financeira, seja o que for que está acontecendo na sua vida, é a sua decisão se você vai aceitar essa situação e se colocar numa posição de vítima, de coitada de mim, ou se você vai lutar até o fim para fazer aquilo dar certo. E isso é esperança, é essa fé de que há uma saída, de que há algo que você possa fazer para te tirar dessa situação de sofrimento. E sempre há uma esperança, não importa o tamanho do seu problema. A sua postura frente ao problema vai fazer muita diferença nos seus resultados. Eu já atendi pessoas com problemas de saúde gravíssimos, mas que não em momento algum perderam a vontade de ficar bem. E hoje, depois de deixa eu calcular quantos anos eu tenho de formada. Eu me formei em 2010. Depois de 15 anos quase de formada, eu posso dizer com certeza que o paciente que vai bem com o tratamento é o paciente que confia, é o paciente que acredita, é o paciente que participa do processo, é o paciente que vive mesmo na dor a fase de restrição, é o que tem fé que ele está fazendo o melhor por ele. E eu posso dizer isso com muita certeza, porque quando a pessoa se entrega à doença, quando a pessoa decide que tá muito difícil, essa cruz é muito pesada para mim, é o primeiro passo para o tratamento não dar certo. Eu não trato pessoas que não querem ser tratadas. Isso é o principal. Durante muito tempo, eu atendia pacientes muito idosos num convênio que eu trabalhava aqui em São Paulo. E o idoso, muitas vezes, ele vem na consulta trazido pelo filho, porque o filho está preocupado porque o idoso não está comendo, porque está perdendo peso, porque isso, porque aquilo. E eu sempre perguntava para o paciente o que ele está disposto a fazer para melhorar. Porque quando a gente vai para um tratamento porque o marido pediu, porque o filho pediu, porque o pai pediu, porque o namorado pediu, porque alguém quer que você se trate, é muito provável que você não está disposto a passar pelo processo que é o tratamento. Hoje, a pessoa que vem na minha consulta, na maioria das vezes, ela vem por uma motivação própria, de eu quero melhorar. Este lugar não está bom para mim da forma que está e eu quero sair dessa situação. E esse é o pensamento de fé, de esperança, e é o paciente que tem mais chance de evoluir de forma positiva no tratamento. Porque eu entendo que as doenças gastrointestinais têm um impacto muito grande na sua qualidade de vida, por mais que não seja uma doença grave, tá? Eu tenho muitos pacientes, por exemplo, com síndrome do intestino irritável, mas que tem a sua qualidade de vida tão afetada, os seus relacionamentos, porque os sintomas são diários. Os sintomas são muitas vezes fortes e ninguém valoriza a queixa daquela pessoa. Todas as pessoas falam, mas o seu exame deu tudo bem, mas o seu exame veio normal. E muitas vezes essa pessoa precisa desse olhar integrado da saúde dela, entendendo que o exame ele é complementar. Eu não trato exames, eu trato de pessoas. E eu
eu já estive nesse lugar de sofrimento e eu sei o tanto que esses sintomas podem impactar na sua qualidade de vida. Mas a forma como você encara esse sintoma, isso também impacta no seu resultado. Porque muitas vezes a gente se vê desanimado, sem vontade, sem esperança, com preguiça de passar por todo esse processo quando a gente olha para trás para tudo que a gente já passou. Mas esse lugar de vítima não é o lugar da pessoa que vence no tratamento, que consegue controlar o sintoma. O paciente ele tem que ser ativo no seu tratamento. E quando eu falo de ativo, é esse paciente que entende que tudo que ele faz importa. Todas as nossas escolhas impactam nos nossos resultados. Sejam as escolhas alimentares, sejam as nossas escolhas em relação aos relacionamentos pessoais, sejam as nossas escolhas em relação até ao nosso trabalho. Quantas pessoas vivem em ambientes doentios de trabalho, com relacionamentos no trabalho que impactam na vida da pessoa como um todo. E a nossa escolha é estar nesse lugar. Por quê? Ainda que neste momento você precise, mas sempre há a possibilidade de você buscar um reposicionamento profissional, de você buscar um ambiente de trabalho mais saudável. Ninguém é escravo da situação que se encontrou, seja um relacionamento ruim, seja, enfim, uma situação de vida difícil. Você tem possibilidade de sair dessa. E muitas vezes pedir ajuda é o primeiro passo de esperança e de fé para você sair desse lugar. Por quê? Quantas vezes a gente tenta se tratar sozinho, pegando dica na internet, acompanhando a doutora Lívia, mas isso não resolve todos os problemas. Porque quando a gente tem um direcionamento de um médico, de um mentor, de uma pessoa que já passou pelo que você já passou, esse caminho pode ser muito mais encurtado. Um caminho que talvez demoraria muito mais para ser resolvido, quando você vai com direcionamento, esse caminho pode ser mais curto, mais leve, menos sofrido. Então, buscar ajuda é um ato de esperança. E a esperança é isso, é essa esperança de eu tenho fé que as coisas vão dar certo, eu tenho fé de que eu preciso fazer a minha parte e que eu sou responsável pelos resultados que eu estou tendo, por mais duro que seja isso. E é claro que eu não estou falando que a culpa da sua doença é sua. Não estou dizendo isso de forma alguma, porque como eu falei, eu conheço pessoas que a vida inteira tiveram uma vida saudável e que desenvolveram doenças de difícil tratamento. Mas o que eu estou dizendo é que escolher tratar, escolher passar por esse processo, escolher viver os altos e baixos do tratamento, isso é uma escolha. E essa escolha está sim na sua mão. Escolher dormir melhor, porque a gente sabe a importância do sono na nossa saúde, na nossa regulação hormonal, na saúde do seu intestino. Escolher sim melhores escolhas alimentares. E quando eu falo de escolher melhores escolhas alimentares, eu vejo aqui no meu consultório dois extremos. O primeiro extremo é da pessoa que quer, enfim, comer o que tem disponível, sem planejamento, sem uma organização, sem pensar em saúde. Pessoas que falam, eu não como nenhum vegetal porque eu não gosto, nunca comi desde criança, tira tudo menos a minha Coca-Cola. Existe esse extremo da pessoa que quer viver só pelo seu prazer, porque a gula também é um pecado. E é um pecado do qual eu estou constantemente lutando contra. Mas a gente precisa entender que tem coisas que não fazem bem para ninguém. Então, ficar bebendo refrigerante,
não é comida aqui, mas eu vou colocar no mesmo bolo, fumando, né, gente? Todo mundo sabe que cigarro não faz bem para ninguém. Bebendo álcool de forma descontrolada, ou bebendo com muita frequência, ou bebendo grandes volumes, ou bebendo para ficar bêbado. Porque beber numa confraternização, no ano novo, numa situação de comemoração, pode ser até saudável para você. Agora, beber bebida alcoólica com muita frequência não é bom para ninguém, né? Ah, mas vinho faz bem. Não faz bem, tá? Faz bem de forma esporádica, não é uma coisa para você incluir na sua rotina. Comer alimentos ultraprocessados. Gente, nos dias de hoje, a nossa sociedade, ela vive um momento que nunca se teve. Nunca as pessoas comeram tanta besteira, tantos alimentos industrializados, ultraprocessados, tanto açúcar e gordura junto. Porque se vocês forem ver, na natureza não existe alimento que tem gordura e açúcar junto. Isso é uma invenção do homem. Aliás, do homem não, né? Não é de Deus. Não é de Deus essa invenção. Isso não existe na natureza. Quando você pensa num abacate, ele é uma fruta gorda, ele não é doce. Se você pensa na carne, por exemplo, uma carne gordurosa, ela tem gordura, mas ela não tem doce junto. Não existe um alimento na natureza que seja gordo e doce. Isso é uma invenção que faz muito mal para a saúde de todos nós. Então, a pessoa que fica comendo um monte de coisas açucaradas, bebidas açucaradas, um monte de farinha o dia inteiro. Eu nunca vi pessoas comendo tanta farinha, gente. A pessoa acorda, come farinha. Aí no lanche é farinha, no almoço é farinha, no tarde é farinha, jantar é farinha. Não dá, não é saudável para ninguém. E eu não tô falando aqui de glúten sem glúten, eu tô falando de farinha, que não deixa de ser processado, por mais que seja uma coisa melhor do que algumas coisas, tipo um biscoito recheado, não se compara a um pão de fermentação natural. Não se compara. Mas se a pessoa vive em torno do pão, comendo pão da hora que ela acorda até a hora que ela dorme, também não vai ser saudável para ninguém, tá? Então, a gente sabe que não é saudável comer esse excesso de alimentos industrializados, que tem um monte de conservantes, que tem emulsificantes, que sabidamente prejudicam a barreira do seu intestino, que são ricos em adoçantes. Não precisa de você nem ir a uma nutricionista para saber que esses alimentos, esses produtinhos Diet Light, que durante muito tempo a gente achava que era melhor, que eles são inclusive piores para a sua microbiota. Tá? Então, as nossas escolhas alimentares, como eu estava dizendo, tem dois extremos. A pessoa que vive comendo para ter prazer e se esquecendo da saúde, e ao mesmo tempo a pessoa que se restringe a ponto de não poder ter prazer com a comida mais. Isso também é muito prejudicial. São dois extremos que são ruins para a sua saúde. Dietas de restrição no longo prazo, porque hoje em dia as pessoas vivem um medo alimentar que é desesperador, de pessoas que não abrem uma exceção nunca por medo de passar mal. Isso também não é saudável, e eu não estou dizendo de forma alguma que você tem que comer e passar mal. Eu estou dizendo que se você está nessa situação, você mais do que ninguém precisa de ajuda e de tratamento especializado. Porque um intestino que não tolera nada é um intestino doente. A culpa não é do alimento mais. O problema é muito maior. Você tentar tratar tudo só com restrição alimentar é um problema. Então, os dois extremos, tanto a pessoa que come tudo sem medo e sem pensar no dia seguinte, como se não houvesse amanhã, como a pessoa que não come nada por medo, também é ruim. A nossa microbiota, ela precisa de alimento, e alimento é diversidade. Pessoas que comem todos os dias a mesma coisa também estão fadadas, provavelmente, a um quadro de desbiose. Porque desbiose é muitas vezes acompanhada de baixa diversidade de micro-organismos no seu intestino. E essa baixa diversidade pode ser uma consequência de tanta restrição alimentar. Introduzir alimentos saudáveis na sua dieta é muito mais importante para a maioria das pessoas do que restringir tudo. Ainda que
volto a falar, refrigerante, álcool, açúcar e excesso de farinha o dia inteiro é ruim para qualquer pessoa. Isso é um ato de auto-amor, você limitar o consumo na sua vida. Porém, dietas de restrição não vão tratar a sua desbiose. Elas podem fazer parte do tratamento, mas durante um tempo, não sem plano, sem planejamento. Então, quando a gente fala, doutora, para fazer o tratamento do SIBO, do SIFO, eu preciso fazer essa dieta restrita, a dieta é parte do tratamento. Mas ela é uma dieta que tem começo, meio e fim. E a gente precisa ter na nossa perspectiva essas fases. Só sair tirando coisas da sua dieta pode não só não resolver o seu problema, como pode tornar o seu problema ainda mais difícil. E todos os dias eu atendo pacientes com múltiplas restrições alimentares. Então são dois extremos que você precisa confiar. Você precisa ter fé e você precisa ter autorresponsabilidade. Porque reintroduzir os alimentos é tão difícil quanto tirar os alimentos da pessoa que come sua besteira. A pessoa que come sua besteira, eu já tive pacientes que choraram em consulta porque não conseguiam ficar sem beber, Coca-Cola. E tá tudo bem, gente. É um processo e esse processo, assim como o processo de adoecimento, ele não é do dia para a noite. Você não precisa tirar tudo da sua vida de uma vez, mas você todos os dias tem a chance de fazer melhores escolhas. E isso é autorresponsabilidade. E quando a gente pensa nos pilares da saúde, o sono é um pilar fundamental e está sob seu controle. Mas eu não consigo dormir de jeito nenhum. Busque ajuda, busque remédio, trate, mas não fique sem dormir. Porque uma noite mal dormida, tudo bem. Agora imagina a pessoa que consistentemente tem um sono ruim. Isso, inclusive, aumenta o risco de infarto, de AVC, de câncer, de doenças do envelhecimento, se a pessoa não dorme bem. Não dormir bem é causa de desequilíbrios hormonais, é causa de má digestão, é causa de desbiose. O sono é um pilar que você não pode abrir mão, tá? O segundo pilar é a alimentação. Incluir alimentos saudáveis, incluir fibras, incluir frutas, incluir legumes, incluir chás, incluir coisas que façam bem para o seu intestino. Isso está na sua mão. Não consigo, busque ajuda. Uma nutricionista é um investimento para a maioria dos brasileiros. Nós não temos educação nutricional nas escolas. As nossas crianças ainda são crianças vítimas de uma sociedade que não tem consciência alimentar. Investir numa nutricionista é muito importante para te ajudar, tá? É isso, é muito mais do que o que você vai tirar da sua alimentação, é o que você vai colocar no lugar, certo? O terceiro e não menos importante, hidratação. Quantas vezes eu atendo pessoas que vêm aqui e falam que tem sono, que tem fadiga, que não tem disposição e às vezes a pessoa está desidratada. Só de aumentar a hidratação, essa pessoa melhora às vezes do problema de pele, ela melhora da digestão, porque o nosso trato digestivo, ele precisa de líquido para produzir o suco gástrico, para produzir as enzimas digestivas, para elas serem liberadas de forma adequada. Simplesmente beber mais água pode ser uma coisa que está faltando para você aí, que já tirou tudo da alimentação, que já tomou 3 antibióticos, que já fez um monte de coisa e não melhora da desbiose. Hidratação é muito importante para a saúde do seu trato digestivo. E quanto que eu preciso beber de água, doutora Lívia? 30 a 35 ml por quilo de peso. Então, se você pesa 50 quilos, no mínimo 1,5 litro a 2 litros. Não consigo. Consegue. É falta de
organização e planejamento, porque vocês me conhecem, vocês sabem que eu fico aqui ó, com a minha água, garrafinha de chá, no meu consultório eu fico toda hora com 2 garrafinhas, porque para mim também é um desafio, eu fico o dia inteiro falando com os meus pacientes, imagina se eu tivesse que toda hora levantar para buscar água, não vou. Então, hidratação é um pilar fundamental para a sua saúde. Movimento também é um pilar fundamental. Ah, mas eu tô muito cansada, fadigada, eu não consigo fazer atividade física. Vai caminhar na praça. Hoje, uma das pacientes que eu atendi, ela me falou que ela estava fazendo isso. Ela estava indo dar uma caminhada na pracinha, porque é o que ela consegue fazer. E ótimo, porque caminhar na praça pode ser terapêutico. Você vai se expor ao sol, você vai ouvir o barulho da natureza, você vai ver uma borboleta passando. Isso também é terapêutico. Mas você não pode ficar parado. Se você não aguenta fazer nada, comece caminhando 10 minutos. Aí depois você aumenta para 15, depois você aumenta para 20, depois você aumenta para 25. Você tem uma limitação articular, veja se você não consegue fazer uma terapia na água, seja uma natação, se você é uma pessoa mais ativa, mas se você tem limitações, talvez uma terapia na água, uma hidroterapia pode ser tão benéfico quanto você fazer uma atividade física. Agora, não dá para nos dias de hoje você se acostumar com o sedentarismo, porque isso não faz bem para ninguém. Não faz bem, tá? É muito importante que você faça atividade física, ainda que você não consiga ser um atleta, alguma coisa cabe na sua vida, nem que seja um exercício de fisioterapia, respeitando os limites do seu corpo, mas não aceitando os limites que o seu problema de saúde te impõe. Entendendo que eu preciso respeitar, mas eu preciso tentar evoluir. E por último, gente, buscar ajuda. Buscar ajuda médica, buscar ajuda da sua família, buscar ajuda de um amigo. Quando a gente tá com um problema que a gente não está conseguindo resolver, é um ato de fé, de coragem, de esperança e de autorresponsabilidade você pedir ajuda. Seja buscando um atendimento médico diferenciado. Ah, mas eu vou no médico, o médico só me trata omeprazol. É sua escolha o médico que você tá indo. Tudo são nossas escolhas. Hoje vocês têm acesso a direcionamento aqui no Instagram. Eu tenho mais de sei lá quantas horas de conteúdo no programa Intestino Inabalável que tem um valor ínfimo. O valor não paga o tanto de conteúdo que tem lá. E vocês têm acesso. Basta querer. Mas a gente tem que ter esse ato de fé, esperança e autorresponsabilidade. Até para a gente levar para o profissional que está nos atendendo. Porque eu sei que a saúde ao longo desse nosso país todo gigante, ela é desproporcional. Eu sei. Eu sei que tem locais que as pessoas não têm acesso nem a um médico especialista. Quanto mais especialista em intestino. Mas hoje você pode ser um agente de transformação até na vida do médico que te atende. Vai lá, conversa com ele, fala, eu gostaria que você me pedisse esse exame. Quantas pessoas aqui nesse Instagram já não me deram relatos de que pediram para o médico fazer o teste de SIBO ou pediram para o médico fazer um simples exame coprológico funcional. Eu sei, Socorro, que nem todo mundo tem condição, mas você tem condição de mudar a sua realidade buscando informação. E é isso que eu estou consistentemente desde 2018 fazendo aqui nessa rede social, trazendo informação gratuita para vocês. E através dessa informação, você tem o poder de escolher o profissional que vai te atender. Nem que seja o profissional do posto de saúde, você pode levar essa informação para ele, você pode pedir ajuda, você pode se colocar nessa situação de autorresponsabilidade. Eu tenho pessoas que me seguem aqui no Instagram que levaram a informação para o médico que nunca tinha ouvido falar e que o médico depois veio aqui me seguir e falou:
fala, nossa, eu nunca tinha ouvido falar isso, aí uma paciente me falou de você e eu comecei a estudar. A gente sempre, isso também é ajudar. Você também está ajudando a transformar a realidade desse profissional que te atende. Tá? Então é muito importante que vocês tenham essa vontade de melhorar, porque quem tem vontade vai lá e faz. Todos os dias eu também atendo pessoas que não tinham condições financeiras às vezes de investir na minha consulta e que decidiram fazer esse investimento, juntaram dinheiro e cara, num primeiro momento eu olho, por quê, né? Assim, eu não sei, me dá uma sensação de incapacidade. O que eu vou conseguir fazer para ajudar essa pessoa? E aí, a hora que eu vejo a pessoa melhorando, cara, isso não tem preço. Não tem preço a sua saúde. E eu fico muito feliz quando a pessoa resolve investir também na minha consulta. Ou investir na consulta de um dos médicos da minha equipe, porque hoje eu tenho equipe com um custo mais acessível. Eu estou formando mentorados que estão aí espalhados pelo país e eu estou sempre falando deles aqui também, para que vocês tenham acesso a médicos que pensam um pouquinho fora dessa caixinha difícil que é tratar todo mundo com omeprazol, pantoprazol, deslansoprazol, ficar trocando prazol. Então, não perca a esperança. Entenda que esperar não é esperar sentado, é acreditar e fazer o que está no seu alcance para mudar. E o que está no seu alcance, isso é a sua autorresponsabilidade. Porque as pessoas não vêm prontas, as situações não acontecem sempre como a gente gostaria, mas é sempre a nossa escolha o que vamos fazer a partir daquilo. E a sua saúde é a sua responsabilidade. A sua saúde é resultado de condições que estão ao seu alcance e de condições que não estão ao seu alcance. Ninguém tem culpa de ter pegado uma infecção e ter ficado com uma sequela pós-infecciosa. Ninguém tem culpa de ter tido uma infância ruim, que usou muitos antibióticos ou que não teve os cuidados necessários à saúde. Mas o que você vai fazer com o que te aconteceu, com as suas circunstâncias, isso está na sua responsabilidade. E eu estou aqui para ajudar vocês, para trazer conteúdo. Todas as quintas-feiras estamos aqui com lives gratuitas, que eu tiro dúvidas, que eu abro caixinhas de perguntas. Hoje em dia, mais do que nunca, o paciente está empoderado de conhecimento. E o bom profissional, ele não fica estressado que o paciente tem conhecimento. Pelo contrário, esse conhecimento que vocês trazem na consulta, isso é muito valioso. Eu adoro quando eu atendo pacientes que já me seguem no Instagram, que já fizeram um básico, que já vem com exame. Isso para mim é muito bom, porque me encurta o caminho, me ajuda a te ajudar de forma mais efetiva. Inclusive, os meus pacientes todos são orientados a assistir a live sobre o tema do problema de saúde. Por quê? Às vezes na live ele vai ter um insight de uma coisa que ele esqueceu de me contar na consulta. E todos os dias estamos aprendendo. Então, a Josiane falou, qual exame eu faço? Eu tenho muita diarreia, tudo que como. Se bebe água, corre para o banheiro. Diarreia crônica é um dos sintomas mais difíceis da gastroenterologia. Não tem receita de bolo, não tem remédio que sirva para todo mundo e nem diagnóstico que eu consiga te dar numa live. Mas é muito importante que você inicie, no mínimo, começando por um exame de fezes. Aí a K falou... Quais exames devo fazer para SIBO, síndrome do intestino irritável e hipermobilidade articular? A hipermobilidade articular é o que veio primeiro. A hipermobilidade articular é uma condição benigna, comum na população. 40% da nossa população tem aumento de mobilidade articular, mas que traz consigo um risco altíssimo de condições gastrointestinais, entre elas síndrome do intestino irritável, síndrome de ativação mastocitária e a disbiose.
Entender que a causa de tudo isso é uma condição provavelmente genética é o primeiro passo que você tem que entender. Entender que todas as suas escolhas, inclusive do profissional que vai te investigar, estão nas suas mãos, é muito importante, porque a maioria, inclusive dos gastroenterologistas, nunca nem ouviu falar em hipermobilidade articular, em síndromes de Ehlers-Danlos, porque eu me formei talvez na melhor faculdade de São Paulo. Eu fiz gastro na Universidade Federal de São Paulo, que é excelente, e durante a minha residência nunca ouvi falar de hipermobilidade articular. Eu fui descobrir que isso era um problema quando eu fui buscar por conta própria entender qual era a causa do meu SIBO. E isso me trouxe conhecimento. E esse conhecimento eu divido aqui com vocês, com os meus pacientes, com os meus mentorados, e é uma coisa que de fato mudou a minha vida. Então, primeiro é entender qual condição é a predominante e que você precisa trabalhar com prevenção. E aí a mesma pessoa falou que está há 2 meses com a bexiga irritada, já fez exames e deu tudo bem, que está tudo ok. Isso é uma condição mediada por histamina. Vale a pena investigar os transtornos relacionados à histamina. E aí, a Ká também perguntou quais os benefícios do canabidiol para quem tem síndrome do intestino irritável. O canabidiol ele pode ajudar na modulação de motilidade do trato gastrointestinal, que por si só já é fundamental para quem sofre de síndrome do intestino irritável. Ele ajuda na modulação da sensibilidade intestinal, ele ajuda na modulação do sono, ele pode ter muitos benefícios no tratamento do SIBO, da síndrome de ativação mastocitária e até da síndrome do intestino irritável. E aí a Vivi perguntou se ela pode fazer o protocolo LDN continuamente. Pode, se foi bem indicado e não te fez mal, não teve efeito colateral, pode. E a Socorro, já te falei que tá na sua mão levar as informações que você tá aprendendo aqui, porque você está em todas as lives para o médico profissional que te acompanha. Se o seu profissional falou que não, muda de profissional. Não adianta você vir aqui e falar, mas o médico não quis me tratar. O médico não é o médico que está passando pelo que você está passando. Não é o médico que está sofrendo todo dia junto com você. E é você que tem que mudar de médico. Tá? Não tô mandando passar comigo. Eu sei que nem todo mundo pode passar comigo. E hoje, graças a Deus, a minha consulta tem fila de espera. Mas eu estou falando é que está nas mãos de vocês buscar ajuda, e se não deu certo com um, buscar outro. Eu tenho certeza que nós temos bons médicos bem intencionados em todos os locais desse país. Alguns não são, mas não é porque você teve uma experiência ruim que você vai deixar a sua saúde de lado. Muita acidez no estômago, o que pode ser? Muita acidez no estômago pode ser uma coisa que a gente chama de dispepsia funcional. O estresse levando à desregulação da secreção de ácido no estômago. Muita acidez no estômago pode ser realmente causa de um problema, como uma úlcera, uma gastrite, mas na maioria das vezes é uma desregulação do processo digestivo. E o nosso processo digestivo ele é influenciado pelo nosso sono, ele é influenciado pela nossa hidratação, ele é influenciado pela nossa respiração. Ele pode, às vezes o seu sintoma você percebe como muito ácido, mas ele pode ser um sintoma de quem tem baixa produção de ácido no estômago, mau esvaziamento desse estômago e, portanto, má digestão. Ele pode ser secundário a uma desbiose de intestino delgado, também conhecida como SIBO. Há muitas causas para isso. Entender que cada pessoa tem um gatilho específico, que pode ser que o seu gatilho seja alimentar, pode ser que o seu gatilho seja medicamentoso, pode ser que o seu gatilho seja o estresse, pode ser que o que você vive hoje é uma consequência do uso crônico de prazóis ao longo da vida. Entender a sua história é muito importante para entender qual é a melhor saída para o momento que você está vivendo hoje.
e entender que é sua decisão não aceitar somente usar, trocar dose de prazol, dobrar dose de prazol, usar Enzelme. É claro que esses medicamentos podem ser úteis para pessoas que sofrem com problemas gastrointestinais, mas eles têm que ter data para começar e data para terminar, assim como as dietas de restrição. A maioria das pessoas que ficam usando omeprazol, pantoprazol para a vida inteira, elas na verdade não precisavam. E aí, depois que começa a usar, o remédio causa uma dependência, tá? Então, gente, a live hoje é curtinha, foi para ser uma live motivacional para você. Porque a esperança vem dessa motivação de eu sei que é possível. E todos os dias eu tenho compartilhado histórias para motivar você, para que você não perca a esperança. Porque todos os dias eu vejo pessoas em situações muito difíceis que me dá até uma insegurança de se eu vou conseguir ajudar essa pessoa. E ao mesmo tempo, todos os dias eu vejo histórias lindas de superação, de reintrodução alimentar, de perda do medo de comer, de conseguir voltar a sair de casa sem ter diarreia. Hoje eu atendi um paciente que eu tinha atendido em agosto. Isso, ele tinha passado na primeira consulta em agosto por indicação de uma nutricionista que já tinha feito dietas de restrição e ele tinha diarreias e ele é corredor. Imagina a pessoa que é atleta, corre e tem diarreia no meio da corrida. Isso estava impactando muito na vida dele, não só no trabalho, nas outras coisas, porque diarreia atrapalha a nossa vida como um todo. Mas imagina a pessoa que é atleta, que adora se exercitar, adora correr e que estava tendo o seu hábito de saúde interrompido por uma diarreia. E com as medidas iniciais, ele controlou a diarreia e hoje ele voltou com os exames, nós vamos acertar o tratamento dele. Então é muito importante você entender que diarreia crônica não é normal. Não é falta de Mosec, que você nasceu com falta de Mosec. Há alguma condição que ainda não foi restabelecida, mas que a gente precisa buscar as causas e o tratamento. Por quê? Diarreia não é normal. E eu sei que atrapalha muito a sua vida. E é por isso que eu quero te trazer essa esperança, que 2025 seja um ano de cura na sua vida, de transformação, que em 2025 você recupere essa vontade de viver e ser feliz e aproveitar a vida sem que seus problemas gastrointestinais te limitem. E para isso, eu quero que você que está aqui comigo na live, assuma o seu compromisso com os hábitos que eu já citei aqui. Porque às vezes a gente acha que já fez tudo, mas tem sempre alguma coisa que fugiu do nosso alcance. O primeiro deles é o sono, o segundo é a alimentação, o terceiro é a hidratação, o quarto é o movimento e o quinto é o pensamento. Mude os seus pensamentos, acredite que há uma solução, acredite que o seu tratamento vai dar certo e busque ajuda até você encontrar um profissional que esteja disposto a fazer a diferença na sua vida. E eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas eu sei que é possível. E se é possível, você não deve desistir, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui comigo até o final. Esse ano teremos muitas lives. Quem ainda não se inscreveu no programa Intestino Inabalável, lá nós temos não só as lives, como resumos, como PDFs, e-books, tem muito conteúdo lá. E até ontem estava com a promoção de 50% e quem assistiu essa live até o final pode me mandar um direct que eu vou reativar o cupom de desconto para vocês, tá bom? Um beijo, bom ano, que 2025 seja um ano maravilhoso na sua vida e seja o ano da mudança, seja o ano da transformação, seja o ano sim da esperança e seja o ano que você vai ficar bem da sua saúde intestinal, da sua vida como um todo, e isso é decisão. E eu decidi que 2025 vai ser um ano maravilhoso
maravilhoso na minha vida. Eu quero aproveitar e contar para vocês que todos os anos eu tenho um hábito de escrever num caderninho tudo que eu sou grata pelo ano que passou e tudo que eu desejo para o próximo ano. E em 2019 eu escrevi lá que eu desejava algumas metas, inclusive a meta de chegar nos 100 mil seguidores. E pode parecer bobeira, mas essa meta esteve nos meus últimos 5 anos e agora ela chegou. E eu quero mais seguidores porque eu quero que a minha mensagem chegue para mais pessoas. Eu quero ter a possibilidade de disseminar o conhecimento acerca das doenças intestinais, da desbiose, de tudo. E agora a minha meta é ainda maior. Mas por que eu tô contando isso pra vocês? Porque pode ser que em 2020 eu olhasse, não, tá muito longe, eu ainda tô, sei lá, com 10 mil seguidores, vai demorar muito pra chegar nos 100 mil. E talvez eu tirasse aquilo da minha prioridade ou eu simplesmente achasse que aquilo fosse impossível. E aí quando a gente eu boto sempre no mesmo caderninho que eu vou olhando pra trás. Lá atrás eu tinha vontade de emagrecer, que eu ainda tenho, mas as minhas metas estão ficando mais para baixo. Eu já estive muito pior e olhar para trás e ver que eu evoluí, isso é muito gostoso. Lá atrás eu tinha a meta de ter o controle dos meus sintomas intestinais e cara, olha como eu evoluí. É muito gostoso olhar para trás e ver como a gente melhorou. Lá atrás eu tinha a esperança de ter o meu consultório próprio. E cara, olhar para tudo que eu vivo hoje, os pacientes que eu atendo hoje, eu sou muito abençoada por Deus de poder trabalhar com o que eu amo e com pacientes que acreditam na solução que eu vou propor. Isso, gente, é tudo fé, esperança e autorresponsabilidade. E eu desejo isso para você, que você comece esse ano não só com as suas metas, o que você deseja para esse ano que está iniciando, mas olhando para trás e agradecendo por tudo que você passou e colocando o peso real das coisas na sua vida, porque às vezes a gente tem um problema que na hora que a gente está muito perto, a gente olha para ele como um problema enorme. E quando a gente passa, a gente vê que ele nem era tão grande assim, que nem precisava ter sofrido tanto com uma coisa que às vezes ainda nem aconteceu. E que você possa olhar com realidade para a sua vida, para tudo que você já passou e estabelecer metas e ter confiança e ter fé e principalmente buscar ajuda, tá bom? Um beijo, bom ano para vocês, boa semana e bora trabalhar. Beijos e até mais.